Boa noite, bom dia a todos os filhos, a todos que estão presentes hoje, a todos aqueles que hão de ver posteriormente esse humilde trabalho. Sejam todos muito bem-vindos a esse grupo no qual humildemente nos colocamos aqui na condição de quem está buscando por informações, por buscarmos seguir as pisaduras do Mestre, entendermos melhor as propostas de Jesus, esmiuçarmos o quanto pudermos cada lição, cada momento, explorando esse imenso tesouro que é nosso Mestre Jesus. E cada passo por Ele deixado, tenhamos a certeza que vamos encontrar muitas coisas. Então, quero convidar a todos para fazermos uma prece juntos, rogando, sejamos todos nós feitos instrumentos, então, dessa obra. Bom Mestre Jesus, aqui estamos reunidos, no Teu incentivo, nos dissestes que onde dois ou mais se reunissem em Teu nome, ali com eles estaria. Nos incentivou então Jesus as reuniões fraternais, a nos unirmos em nossos propósitos. Então aqui estamos, Senhor, e te pedimos a bênção por sobre cada um de nós, bênçãos de luz, de paz, que cheguem às nossas mentes, ao nosso coração, um momento de alívio no envolvimento dos benfeitores espirituais, que certamente aqui conosco estão. Pedimos licença a esse grupo maravilhoso da assistência espiritual, desses benfeitores queridos, para humildemente iniciarmos o nosso trabalho. Que ele seja coroado de pleno êxito. Graças a Deus, graças a Jesus e a nossa Mãe querida, Santíssima. Então, meus queridos, vamos dar continuidade, estamos bem avançados já no estudo da Legião dos Servos de Maria, não é? Então, nós estamos passo a passo em seguindo as pisaduras do Mestre e agora procurando entender o grande hospital do mundo, a Legião dos Servos de Maria, né? Então, quem está chegando hoje pela primeira vez e se interessar em melhor compreender, né? Busca os vídeos anteriores para, no bonde que está andando, você não se perder, tá bom? Então, nós vamos avançar. Hoje, na aula passada, né? No vídeo passado, nós falamos da autoobsessão. E por que, então, nós enfatizamos a pior, a mais difícil e aquela chaga que ainda não encontrou solução, né? Nós falamos de todos os processos obsessivos, né, que nós conhecemos, os dividindo de diversa forma, né, na nossa visão, né, uma visão, então, dentro da doutrina de Umbanda, não é? Dentro do umbandismo, nós dividimos por 5, não é? Mas também nem todo segmento de Umbanda assim vê. Nós estamos falando de acordo com nossa experiência, as orientações dentro da nossa casa. Então, onde houver qualquer divergência, por favor, não nos percamos, não é?
por bagatelas, né? Nós podemos dividir em 2, em 3, em 4, em 5, em 10 e 20, não tem importância, né? O que é importante é que o foco, então, do problema, né, é que quando ouvimos falar da obsessão, nós nos entregamos a um vício que está em nós, o de culpar o outro, né? Então, a partir do momento que nós colocamos o obsessor como culpado, nós esquecemos das nossas responsabilidades e assim o problema maior hoje de todas as obsessões que possamos imaginar, né, é a auto-obsessão, porque essa ainda não foi curada. Nós aprendemos a resolver, né, metodicamente, tecnicamente, não é todas as outras, mas essa, aliás, essa é a raiz das outras, né? Ou seja, não nos curamos do problema obsessivo, né? Bem, mas isso ficou no vídeo passado, não está concluído ainda, mas precisamos avançar para retornarmos e concluirmos, mas um passo a passo. Por quê? Porque o nosso Mestre Jesus, né, e é isso que nós precisamos entender, é isso que nós estamos tentando fazer, não é? Jesus não só nos trouxe a boa nova, as verdades, as informações, as orientações, os princípios morais para o caminho da vida. Jesus exemplificou também como fazer. Então, se nós imaginarmos, edificarmos o templo, como queiramos descrevê-lo, não é? O templo, a igreja, a casa, seja como for, Jesus nos deixou um legado. Jesus nos deixou a sua experiência de formação de grupo, não é? Então ele formou 12 apóstolos, ele formou discípulos. Nós vamos ver que inicialmente é um contingente de pelo menos 120 espíritos que vão atuar, não é? Inicialmente nessa senda, nessa jornada cristã, não é? Seguir as pisaduras do mestre. Em algum ponto, em algum momento, nós nos perdemos. Então, o que é que nós estamos tentando reatar? Estejamos dentro da nossa casa espírita, do nosso templo umbandista, nossa tenda de trabalho, estejamos dentro da igreja católica evangélica, aonde nós estejamos, nos colocando na condição, né? Ou melhor dizendo, instrumentos desse mestre, não nos esqueçamos que ele deixou, então, as bases para que nós pudéssemos segui-lo, né? Então, para não nos perdermos, então, nisso, né? E nos colocando na condição de trabalhadores dessa seara, de sacerdotes, de discípulos, de apóstolos, como for, ele nos deixou informações preciosas, exemplos, não é? Dentro de uma vivência, ele concretizou, ele realizou, então, essa edificação, não é? Então, ele conseguiu, ele deixou, subsistiu, está até os dias de hoje, não é? O seu trabalho, tanto no plano espiritual como no meio físico, mas é justamente aí que surgem os nossos problemas, né? No plano espiritual nós temos um modelo, aquele que inicialmente ele criou, que é a LSM, que nós estamos estudando agora, esse reflexo no meio físico, ele é turvo, né? Ele está desfocado, né? Estejamos manifestando como
estivermos tentando, estamos desfocados, né? Então, para que haja uma transparência, para que os nossos trabalhos realmente possam, não importa a bandeira religiosa que nós ergamos, por qual caminho, seja lá como for, para que seja translúcido, possa realmente corresponder ao que o Cristo, não é, estava desejando, e isso nós vamos ver pelos exemplos que ele deixou, não é? Não é o que eu estou dizendo, é aquilo que, num bom senso, transparência dentro de fatos, de reflexões, nós consigamos entender, né? Então, é por isso que nós estamos aqui estudando juntos, né? Para não mais nos dividirmos, não é? Inclusive, os primeiros problemas que ele teve na formação daquele grupo de trabalho, como nós vemos hoje, dentro da formação do nosso evangelho no lar, com nossa família, dentro da formação de uma congregação, né? De uma comunhão espiritual, com mais amigos, irmãos, né? A nossa casa, seja como ela for, nós vamos encontrar esses mesmos problemas. Então, ele experienciou tudo isso, nos deixou as receitas, né? Olha, vocês vão encontrar esse problema, vocês vão encontrar esse. Olha, eu resolvi assim, eu fiz dessa forma, façam também. Então, é isso que nós estamos tentando encontrar, né? Hoje, nós vamos falar, né, ainda focando, não é, esse segmento. Nós estamos seguindo passo a passo aquilo que Jesus fez, né? Então, hoje nós vamos falar do Pentecostes, né? Entender o que representa o Pentecostes, né? Porque eu tenho certeza que nós ainda não refletimos o bastante dentro desse episódio. E hoje nós vamos fazer isso, né? Então, agora focando, né, no dia de Pentecostes, eu deixei aqui uma nota, a menção bíblica, né, do dia de Pentecostes, né, ela está no livro, né, de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Né? Então, eu separei aqui do item 1 ao 4 para nós podermos entender o que aconteceu naquele dia, o que representa e do que é que nós estamos realmente falando, né? Então, gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa leitura, que não é tão comprida assim, né? Tá bom? Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então vejam, estamos falando de apóstolos e discípulos. Eles foram movimentados a se reunir em um único local, né? Estamos falando de princípios da intuição, da inspiração, estamos falando de mediunidade, né? De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Está aí um fato mediúnico narrado, mas muito pouco comentado, né? E com a ajuda de Pai Benedito de Aruanda, nós vamos esmiuçar agora o que é que aconteceu naquele momento, né? Essa narração, então, né, está lá em Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, versículos 1 a 4, né? Então,
eu vou passar agora algumas orientações de Pai Benedito, de forma a compreendermos, né, do que nós estamos falando, né? 50 dias após a ressurreição do Cristo, inclusive 50 dias, né, após a Páscoa, que é comemorado o dia de Pentecostes, né? Mas entendamos que essa comemoração do dia de Pentecostes, ela ocorre por muitos motivos, né? Então, nós vamos focar aquilo que ocorreu, não é, na questão mediúnica e entendermos, né? Então, Jesus Cristo autoriza o acoplamento áurico de 120 espíritos vindos do astral, preparados para a divulgação da Boa Nova, para que mediunicamente discípulos e apóstolos da sua doutrina pudessem cumprir com seu mediunato suas missões. Muito bem. Vamos por partes, né? 120 espíritos. Então nós estamos falando do momento em que Jesus autoriza o acoplamento áurico. O que significa isso, né? Significa que, né, a mediunidade sempre esteve presente desde que o homem espírito se acoplou num corpo, né? Porque esse é o princípio. O espírito acoplado a um corpo, né, reencarnante num corpo, ele precisa manter-se ligado ao espiritual, né? Então, isso é mediunidade a princípio, né? Agora, quando nós falarmos de missão, de mediunato, nós estamos falando agora de algo que acontece com essa mediunidade natural, inerente à criatura humana, o homem reencarnado, não é? E algo acontece naquele momento, né? Ou seja, tecnicamente é o princípio que vai estabelecer a ponte do missionário, do trabalhador, o médium, né, dentro da sua missão. Essa palavra mediunato que nós usamos, ela representa a missão providencial dos médiuns. E Allan Kardec está corretíssimo quando assim a definiu. Porque esse momento ele ocorreu no dia de Pentecostes, né? Foi naquele momento que o mediunato, ou seja, os espíritos que estariam preparados para serem os ceareiros do Cristo, intermediários, que estavam reencarnados para serem orientados, então, inicialmente por 120 espíritos, né? Então nós estamos falando que aqui surgiu nesse momento, né, o mentor espiritual. 120 espíritos, nós estamos falando de 120 mentores espirituais, né? Então vamos continuar no nosso raciocínio. No ambiente onde estão reunidas mais de 180 pessoas, sendo que 120 já faziam parte do primeiro movimento cristão como discípulos do Mestre. A atividade intensificada no chácara frontal e a visibilidade parcial dos espíritos que passavam da dimensão espiritual para o ambiente físico geravam luzes que variavam nas tonalidades do branco, amarelo e azul. Houve grande júbilo por parte dos discípulos, mas alguns se assustaram. Obviamente, né? Nós estamos falando de primórdios, de um fenômeno mediúnico, de acoplamento mais intensificado, direcionado
a se cumprir uma missão, né? Então nós estamos falando de médiuns que estavam sendo inicialmente preparados para uma mediunidade intensa, né? Uma mediunidade, então, dentro de uma inconsciência, semiconsciência, né? E até mesmo na consciência, para que pudessem registrar os fenômenos que ali estavam ocorrendo, né? Isso é muito interessante. Bom, quando nós falamos de 180 pessoas ali, né, nós estávamos falando, naquela época, né, não precisava viajar muito para que os dialetos, né, fossem diferentes, né? Então, vou pegar só um exemplo aqui, né? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, alguns pontos da Ásia, Frígia, Panfilha, e aquela região toda do Egito, Líbia, né? Então, dentro daquelas imediações, ainda, né, próximo, Cirene, né? Sem falar de romanos, né, que estavam ali também, né? Muito bem. Então, em Atos, de 9 a 11, né, nós vamos ver esse texto. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Quer dizer, eles não estavam falando bobagens, eles não estavam falando coisas que não se entendesse, eles não estavam apenas utilizando de palavras, eles estavam falando de coisas de Deus, coisas inteligíveis, compreensíveis, não é? Coisas que eram sentidas, senão eles não diriam coisas de Deus, não é? Então não foi um momento em que se falou algo que ninguém entendesse, né? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens, judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Então, Pedro, nesse instante, é mediunizado, fala e lembra as profecias do profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramei sobre toda a carne, né? A mediunidade está ligada ao corpo físico, né? Ela só vai ocorrer, né? Porque existe um mecanismo no corpo físico, né? E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu espírito derramei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra: sangue, fogo e vapor de fumo. Né? Olha que interessante. Sangue, fogo e vapor de fumo. Bem, dentro desses fenômenos todos ocorridos, né? Depois eu vou fazer só um ganchinho para nós entendermos esse vapor de fumo. Vamos a uma orientação de Pai Benedito, né? Em algumas palavras. Pai Benedito nos orienta que aqui começa a tarefa mediúnica. Os 12 apóstolos e seus discípulos saem para pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo com vigor maior, recebendo a intervenção dos guias espirituais que os auxiliavam na tarefa. Porém, nos bastidores desse cenário de luz, as trevas organizam o seu exército para combater os soldados do Cristo. Então, aí nós também temos a história de como as trevas reagiu para interferir nesses momentos, né?
Esse movimento trevoso foi criado para desestimular, confundir e tornar inútil a tarefa recebida pelo médium nas suas sagradas missões. Então, o que é que Pai Benedito está mostrando aqui? Né? Que a criatura, ao receber essa grande oportunidade, a santa mediunidade, ao receber a missão providencial dos médiuns, ela vai ser confundida, ela vai ser desviada e tudo, não é, poderá ser perdido. Fossem elas na mediunidade resgate ou missões redentoras solicitadas pelos próprios espíritos. Compreendamos que, na maior parte, é um resgate, é uma oportunidade redentora, reparadora, não é? Ou seja, sermos intermediários do bem para o maior bem, que é a nossa própria reforma, a nossa melhora, o nosso progresso, né? A simbologia desse movimento trevoso é a cruz de ponta cabeça. Então começa aí uma simbologia, nós vamos ver nos nossos estudos posteriores, né, como isso é significativo, mas o momento inicial da cruz de ponta cabeça, né, surge nesse momento. O Cristo transforma a cruz na redenção, mas Beelzebub inverte e diz, eu vou impedir, né? Muito bem. O que é importante nós compreendermos aqui agora desses momentos, né? Então, eu não quero transformar esse nosso momento dentro do Evangelho numa aula de mediunidade, mas eu preciso me reportar a alguns pontos muito importantes, porque até agora, pelos motivos que Pai Benedito aqui mostrou, a mediunidade não tem sido compreendida, com profundidade não, nós não entendemos. Então eu vou fazer um parêntese para explicar algumas coisas desse dia de Pentecostes e dizer o que é que aconteceu ali e o que deu condições para aqueles espíritos agirem com vigor e fazerem tudo o que eles fizeram. Então, aí nós temos um mecanismo mediúnico de uma forma mais, não vou dizer avançada, mas de uma forma mais abrangente para nós abrirmos nossas consciências e não nos deixarmos levar pela cegueira do orgulho, aonde tabu, místico, preconceito sempre impediram de nós melhor compreendermos, né? Então vamos falar da santa, da sagrada mediunidade dentro do mediunato e um breve comentário desse mecanismo importantíssimo, não é? Muito bem, então aquele momento do Pentecostes e o primeiro acoplamento áurico nesse sentido, ou seja, um médium cumprir uma missão junto a um mentor espiritual e falangeiros de trabalho, porque eles precisariam de auxílio, né? Então, o que eu vou discutir aqui em torno de mediunidade é um estudo mais aprofundado dentro da nossa Umbanda, né? Mas o convite é avançarmos e buscarmos dentro de todas as fontes que nós pudermos encontrar, né? Muito bem. Então, o que acontece nesse momento, não é? O que eram aqueles feixes de luz, né? As línguas de fogo? Era o preparo, tudo aquilo foi um momento fluídico, né? Se Jesus ele autorizou, os trabalhadores espirituais estavam moldando o aparelho mediúnico, né? Então o aparelho mediúnico, a partir do eixo Kundalini, né? Então nós temos 8 chakras nesse eixo Kundalini, né? As bases de todas as forças espirituais que são transferidas para o nosso corpo físico.
a força psíquica, não é? O nosso aura mental, né? Então, um acoplamento dos 7 corpos, então, nesse momento, são ajustados para a mediunidade. Então, o nosso corpo áurico, né, ele é polarizado. Aí surge a polarização positiva e negativa, que vai ser chamada de direita e esquerda, que é muito diferente, não é? De bem, mal, benigno, maligno, não é? Não tem nada a ver com isso. É uma polarização propriamente de energia, ou seja, de particularidade dessa polaridade, não é? Positiva. As duas são ativas, não é? Há menções completamente errôneas dizendo ativa, passiva. Não, isso não existe. Ambas são ativas, não é? Então, positivo ou direita, não é? São no acoplamento mediúnico é o potencial irradiador que vai ser aproveitado pelas entidades que vão se acoplar, então, nesse lado, nessa polaridade. Então, nós vamos ter os espíritos agregados à nossa direita, aqueles que vão se aproveitar do nosso mecanismo mediúnico do lado irradiador, não é? Nisso nós já tivemos algumas menções, né? Quando se fala da mão direita e a mão esquerda, a mão direita irradiando e a esquerda recebendo, não é? É um fato mediúnico que ocorre, visto que, ao compreendermos esse mecanismo, então nós vamos entender como funciona isso energeticamente, né? Agora, os espíritos que vão se agregar, então, à nossa esquerda ou na polaridade negativa, são aqueles que vão utilizar a anulação, vão utilizar a negativação no sentido de esgotar, não é? Então, aqui irradia e aqui esgota. Isso é direita e esquerda e não tem tanto a ver com os espíritos, tem a ver com o nosso mecanismo mediúnico, que foi preparado nesse dia, nesse momento, no dia de Pentecostes, né? Então, aí nasce a nossa direita e nasce a nossa esquerda, ou seja, estamos falando de um potencial mediúnico. Ele vai ser utilizado ou não? Vai depender do médium, da sua disposição, da sua proposta, diante da oportunidade que ele pode receber. Como sabemos, isso vai depender de cada um, né? Então, dentro da nossa Umbanda, nós conhecemos falangeiros, não é? Então, pretos velhos, índios, caboclos, crianças, e nós dizemos, esses são da direita, não é? E depois tem Exu, tem Xumirim, tem Pombogira, e nós dizemos, esses são da esquerda. Bem, a princípio, todos são espíritos, e tanto da direita como da esquerda, nesse sentido, podem se aproveitar do potencial, então, não é? Positivo ou negativo, irradiador, neutralizador, esse que esgota, esgotador, né? Tanto faz, não é? Mas convencionou-se e dentro da atividade principal desses espíritos, realmente, esses estão utilizando o fator irradiador e esses estão utilizando o fator esgotador, né? Mas entendamos que direita e esquerda, a princípio, não é o espírito, né? Tanto é que vemos baianos trabalhando na esquerda e vice-versa, né? Só para nós entendermos isso e sairmos de alguns tabus de informações que acabam nos confundindo, né? Muito bem, compreendemos que nesse dia de Pentecostes, o nosso aparelho mediúnico ele é construído e a partir daí nós poderemos ter um mentor espiritual para nós, guia de frente. Nós poderemos ter espíritos, falangeiros, trabalhadores que vão nos auxiliar na nossa direita e na nossa esquerda, segundo a nossa condição
mediúnica, então, como coloquei, dentro do aparelho mediúnico, e assim vai, né? Agora, o que vale nós entendermos nesse ponto também é que o que é que aconteceu nesse dia? Os médios receberam a sua a configuração, né, do seu canal mediúnico através do corpo físico, não é? E obviamente, não é? Do mecanismo espiritual agregado ao corpo perispiritual, não é? Muito bem. Mas por que é que isso só vai ocorrer 50 dias após, não é? Nós estamos falando do momento que Jesus encerrou a sua tarefa, não é? Retorna depois de 3 dias, fica conosco 40 dias, não é? Mas então, no dia de Pentecostes, que a mediunidade, o mediunato, né, melhor dizendo, vai acontecer. O que isso nos ensina? Que Jesus, antes que um médium pudesse entrar numa tarefa, ele tinha que ser evangelizado, ele tinha que ser preparado. Porque se ele não for preparado, se ele não for evangelizado, se o coração dele não estiver aberto, se a sua mente não estiver preparada a ser esse instrumento cristão, esse instrumento de Deus, esse instrumento de Jesus, ele poderá ser utilizado de outra forma. Então, o que é que nós aprendemos de suma importância hoje, aqui agora? Sobre o mecanismo mediúnico? É muito bom saber disso, mas o exemplo de Jesus, e isso tem que servir para todos nós, é que um médium precisa ser preparado moralmente para assumir a sua tarefa. Ele precisa ser evangelizado, esteja ele aonde estiver. Se ele vai realizar uma missão, um trabalho junto ao Cristo, faça como Cristo fez. Primeiro preparou apóstolos e discípulos, evangelizou, os colocou à prova para que depois eles pudessem assumir essa missão, né? Então nós temos que aprender com isso, né? Ao nos entregarmos a mediunidade, a santa mediunidade, como nós estamos vendo aqui, e as nossas preocupações são sempre aquelas que a gente não precisaria, né? Qual é o guia? Qual a cor, né? da roupagem espiritual que ele está utilizando, né? Etc, etc e tal. Nós deveríamos estar nos preocupados em corresponder à sua vibração. E isso nós só vamos conseguir fazer acalmando o nosso coração, melhorando a nossa sintonia. Tudo começa aqui. O Cristo nos ensinou a fazer isso. Dizer o contrário, então, é não seguir o apostolado do Cristo. Aí é a escolha de cada um, né? Muito bem. Mas acho que melhor para nos esclarecer e falar sobre isso Pai Joaquim de Angola. Nós vamos então convidá-lo, né? Está conosco, mas nós vamos convidá-lo então a se manifestar, né? De forma a podermos participar, né? De uma forma mais interativa, né? Rogamos a bênção de nosso Mestre Jesus, saudamos a linha das almas, salve os nossos pretos velhos, salve Pai Joaquim de Angola, salve toda a sua falange de trabalho, salve Pai, sua bênção, seu axé, seu trabalho. Adorei as almas.
salve. Inarueira de São Benedito, Santo Antônio mandou lhe chamar. Inarueira de São Benedito, Santo Antônio mandou lhe chamar. Pai Joaquim veio de Angola, Pai Joaquim veio de Angola, Angola. Pai Joaquim veio de Angola, Pai Joaquim veio de Angola, Angola. Adorei as almas. Saravá, mesa enfiarada. Saravá, fia. Saravá, fiarada. Saravá, fia. Saravá, fiadinho. Pai Oxalá possa abençoar nós tudo nessa luz que alumia e possa trazer para os nossos corações um pouquinho de paz, um pouquinho de abertura, não é, meus filhos? Um pouquinho de abertura, principalmente abertura, não é, meus filhos? Que nós estamos tão fechados nessa cegueira, não é, meus filhos? Que nós não abrimos olho para tanta luz, para tanta coisa boa. E a cegueira desse orgulho, desse egoísmo, vai encarcerando nós, né, meus filhos? Vai aprisionando nós, escravizando nós, né, meus filhos? Então, o nego costuma dizer para a fiarada, para os filhos, para vós todos, não é? Que hoje o cativeiro, meus filhos, o cativeiro que nós tanto fala, não é, meus filhos? Não é um cativeiro que já foi, meus filhos. Não, porque os filhos resolveu criar outro cativeiro. E esse, meus filhos, chibatada, que sangra ainda muito mais do que qualquer nego que possa ter sido castigado. Viu, meus filhos? Hoje, esse coração que sangra, né, meus filhos? Antes era o lombo do negro, né, viarada? Era o lombo do negro, mas hoje o coração dos filhos estão sangrando, né, meus filhos? E esse arrependedor, essa falta de uma consciência tranquila, e esse agitação tudo, num mental desorganizado, sem direção, né, meus filhos? Esses desencanto para cá, desencanto para lá, decepção, né, meus filhos? E nós está caminhando nessa escravização de nós mesmos, meus filhos. Mas tudo isso nós já temos falado. Fiozinho falou da arte-obsessão, né, meus filhos? Isso é muito importante nós entender. O nego também acha que nós temos que discutir na raiz dos problemas, né, meus filhos? Então, se nós temos uma doença, nós temos que buscar a causa da doença. Não adianta nós ficar remediando e passa remedinho de cá, passa remedinho de lá, sem entender a doença, nós também não vai achar o remédio. Então, nós temos mesmo que entender que toda a infelicidade, tudo esse dificuldade, esse sofrimento, e tudo, meus filhos, por mais que vocês não queiram aceitar, meus filhos, porque... E quando o nego fala isso aí, os filhos não aceitam, entra por aqui e o nego sabe que já tá saindo por ali porque não toma passeio. O nego sabe, meus filhos, o nego sabe. O nego faz que nós sofremos porque nós queremos, meus filhos. É a mais pura verdade, meus filhos. Quando nós não entender isso, é porque nós não perdeu o vício de culpar os outros. Então, quando o nego fala que nós sofremos porque nós quer, quase sempre, meus filhos, quase sempre, quando o nego está falando assim, o filho já está pensando, não, meu pai, e sofre por causa do marido, por causa da esposa, por causa dos filhos, por causa disso, por causa daquilo. O nego sabe, meus filhos, mas tudo isso é uma desculpa, uma furga que nós acha para fugir desse encontro
o verdadeiro culpado, que é nós mesmos, meus filhos, nós mesmos. Não é, viadinha? Pita aceso, via? Sai lavar o pito. Nego pede licença para vocês aqui agora, para fluidificar aqui o nosso ambiente de trabalho. Tá bom, pai João. Fia, a prepara aqui, dá umas pitadinhas aqui também, viu, fia? Que pai João pediu pra você preparar já o cantinho aí de trabalho dele. Olha lá, pai João. Então, meus filhos, na prosa aqui que o filho estava falando, meus filhos. Ai, fiarada. O nego falar pra vocês, meus filhos. Vai, fiarada. O nego vai pegar aqui uns exemplos, que a cachola do nego não é assim muito boa para fazer explicador. E tá aqui pai José, pai João, para ajudar o nego a explicar melhor para vocês. Porque assim, meus filhos, vocês já desculpam o nego? Se o nego não falar certo e ficar difícil de compreender. Mas é a forma como o nego vê. E vai tentar explicar para vocês. Isso, tudo que Fio aqui estava explicando, meus filhos, tem uma história, meus filhos. Uma história para contar para vocês de dificuldade que os trabalhadores espirituais enfrentou para poder trabalhar com os fios. Então, já que o Fio está falando dos apóstolos, dos discípulos, tem uma outra história nesse caminho que é antes do dia, muito antes, meus filhos. Aí vocês podem pôr muitos dias mesmo, muitos anos, muitas décadas, né, meus filhos? Muitos séculos. Acrescentar antes desse dia de Pentecostes, como o fiozinho aqui estava falando. Porque os espíritos, para trazer as mensagens, que entre os dois planos, né, meus filhos? Entre o céu e a terra, entre o céu e a terra, meus filhos, as pontes são difíceis, muito difíceis, meus filhos. Porque, ora, a ponte é frágil, não aguenta e arrebenta. E o que de lá precisa vir para cá, acaba não chegando. Ora, meus filhos, a ponte encaixa num lugar errado e não vem as coisas que precisa ou que tinha que descer. Ora, meus filhos, a ponte é muito estreita e não
consegue o que de cima tem que chegar embaixo a chegar nos fios. Como que é isso, meus filhos? Esse Pai Grande que está no Arto tem muito trabalhador no astral. Então, quando o pai falou dessa ponte frágil, então, quando o nego fala assim, ponte, meus filhos, vamos entender que essa mediunidade que vocês têm, porque cada um de vocês vai ser uma ponte, né, meus filhos? Porque se o homem perder no mundo, aqueles que são essa ponte, meus filhos, nós acabamos se perdendo. Que, de maneira geral, nós perdeu o sentido de importância desse ligar com as coisas do Arto, né, meus filhos? Nós perdeu a importância do céu, nós perdeu a importância de Deus. E quando perde a importância de Deus, meus filhos, nós perdemos a importância de tudo, porque Deus é tudo. Ô, viarada, o nego pede até licença pra vocês aqui, uma coisa que nego ouve que é muito engraçada, meus filhos. Mas nego tem que dizer pra vocês. Ai, viarada. Ô, viarada, como é engraçado o nego ouvir vocês perguntando, você acredita em Deus? Ai, viarada, com perdão, meus filhos, como que nós podemos fazer uma pergunta dessa, meus filhos? Nego até hoje não entende como é que vocês se perguntam uma coisa dessa, meus filhos. Vocês não acham engraçado fazer essa pergunta, meus filhos? Você acredita em Deus? Nego acha isso muito engraçado, meus filhos. Meus filhos, como é que nós podemos fazer uma pergunta dessa, se nós acreditamos numa coisa que nós vivemos dentro dela, meus filhos? A vida é de Deus, o corpo é de Deus, tudo que você pode ver, tudo que você pode sentir é de Deus. É de Deus e é Deus, meus filhos. Então, como que nós pode olhar para esse mundo inteiro, onde nós vai ver Deus em tudo? Como é que nós pode perguntar que cegueira que é essa que faz um filho perguntar se acredita em Deus? Isso o nego não entende. Porque é dessa forma que o nego aprendeu, desde pequeno. Então, um questionamento desse, meus filhos, para essa negaiada, encurta, muito encurta, meus filhos, é um absurdo perguntar se acredita em Deus. Viu, meus filhos? Mas continuando a prosa aqui, meus filhos. O aparelho, o médium, ele pode ser uma dessas pontes. Ele pode ser a ponte frágil. A ponte frágil, meu filho, é aquela que não aguenta. Viu, meus filhos? A ponte frágil é o médico que não aceita a responsabilidade. A ponte frágil é o médico que, quando o nego fala não aceita a responsabilidade, esses médios, meus filhos, dá sempre uma desculpa. Então, o médico que não aceita a responsabilidade é o médium frágil. Essa ponte que arrebenta com facilidade. É o médium. E isso independe de onde ele está recebendo a sua missão, porque pode ser em qualquer canto de trabalho, com Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo,
mas falando de tanto espírito que existe. Então, meus filhos, quantas pontes frágeis, e nós sempre temos uma desculpa para essa fragilidade, que nunca é fragilidade. Nunca nós vai se olhar no espelho e dizer que é um fugitivo das responsabilidades. Então, meus filhos, tem muita ponte frágil. E tem ponte que é muito estreita, meus filhos. Não dá passagem. Essa ponte estreita, meus filhos, é o médium. É o médium que do harto está deixando luz. Mas o médium vive em trevas. O médium vive na escuridão dos pensamentos baixos, da baixa sintonia, não é, meus filhos? É o médium que quer, mas não consegue. Então, essa ponte estreita que não deixa passar o que de lá tinha que chegar. E tem aquele médium, meus filhos, em que a ponte é muito larga, meus filhos. É muito larga e sem controle. Então, por essa ponte, meus filhos, passa qualquer coisa. E na maioria, nada é bom. Porque passa sem seleção, passa sem uma filtragem, como está dizendo Pai João, passa sem a responsabilidade, passa sem o sagrado, não é, meus filhos? Então, por essa ponte passa o desequilíbrio, passa as coisas erradas. Então, meus filhos, vocês viram que tem 3 pontes que não servem para cumprir os mandamentos trabalho de Deus. Mas finalmente nós pode construir uma pontezinha. Ela é humilde. Ela não é essa ponte grande, larga. Ela não aparece, não se ostenta. Mas ela não é aquela ponte estreitinha que não dá passagem. Ela é humilde, mas não é pequena. Ela é simples, mas ela não é frágil. Essa ponte é os aparelhos, é os médios que a receberam a mediunidade, meus filhos, não na cabeça. A recebeu no coração. Essa ponte é o médium que entendeu o quanto a mediunidade é santa. É o médium que quando fala, fala com santidade. É o médium que quando fala, fala com respeito. É o médium que quando fala, fala com humildade. É o médium que quando fala, fala com simplicidade. Essa ponte, meus filhos, consegue ser essa ligação entre o céu e a terra. E é essa ponte que nós está convidando vocês a se preparar para ser. Viu, meus filhos? Aonde, meus filhos? Aonde os abismos existir, onde 2 lados precisar ser ligados. Esse é o trabalho do médium, ligar as pontas, meus filhos. Aonde está dividido, ligar, reunir, aonde está separado, aonde está distante, fazer aproximar,
Aonde está precisando tanto, mas não dá para chegar, fazer o caminho para que possa chegar socorro, ajuda. Então, meus filhos, que cada um de vocês, independente da religião, o caminho que escolheu, se preocupe antes de mais nada, meus filhos, encher essa ponte. Porque, meus filhos, ser intermediário de Deus, ser esse trabalhador de Deus, sem falar das coisas de Deus, sem viver nas coisas de Deus, sem viver o sagrado, meus filhos, é ser qualquer uma daquelas primeiras pontes das 3 que o nego aqui falou, mas não essa quarta, viu, meus filhos? Então, é a essa quarta que o nego convida vocês a se abrir, para que, por intermédio de vocês, o arto, meus filhos, o céu possa descer na terra e chegar no coração daqueles que precisam. Assim, nosso Senhor Jesus Cristo preparou os seus discípulos, os seus apóstolos. Antes ele ensinou a cada um ser essa quarta pontezinha. Porque antes, meus filhos, eles tinham tudo para ser as 3 primeiras. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, confiando, se dedicando e amando eles, os tornou, os fez ser essa quarta ponte no qual o Pai convida vocês a ser. Mas já lembrando que as madeiras que construiu essa ponte, que dá firmeza para ela, que dá para ela não uma ostentação, mas que dá segurança, é a simplicidade, as madeiras da simplicidade. Amarrada, meus filhos, numa corda firme e forte que não se arrebenta, que é as cordas da humildade. Assim, meus filhos, que vocês possam ser essas pontes, mas já lembra de escolher a corda certa e as madeiras certas, viu, meus filhos? Que fora disso, vocês vão estar construindo as outras pontes, viu, meus filhos? É isso que o Pai tem para falar para vocês da mediunidade, da formação de um trabalhador, para ser a ligação entre o céu e a terra, que é o médium, meus filhos, não importa o lado religioso que ele esteja, não importa, viu, meus filhos? Isso é tudo modo de dizer, o trabalho é um só. Nosso Senhor Jesus deixou esse mandamento para o médium. É todo aquele que quiser ser um servidor do seu trabalho, da sua seara, né, meu filho? Se realmente no coração de vocês houver amor por mim, então faz o que eu pedi. Porque tudo que Jesus pediu é ensinamento, sem o qual aqueles que queiram seguir jamais vão encontrar a direção certa. Viu, meus filhos? Esse é o caminho, né, meus filhos? Aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou, disse. Então, aqueles que quiserem seguir fora desse caminho, não tem como, né, meus filhos? Nós podemos pôr na boca, nós escreve, nós divulga, nós fala, nós quer, mas a verdade é que se nós não viver, não exemplificar no que nós faz, meus filhos, nós não vai estar atencioso àquilo que ele ensinou, né, meus filhos? Meus filhos, para todos os filhos que estão aqui acompanhando nós, hoje o Pai está aqui acompanhado de muitos espíritos, meus filhos, e vai pedir a licença de vocês para que uma mensagem de Pai João possa
aqui ajudar os filhos a refletir no trabalho, esse trabalho que o nego aqui está falando para vocês, porque esse é um trabalho de um para com o outro, viu, meus filhos? Que o pai está falando aqui, o pai não está falando só de Umbanda, meus filhos. O pai está falando de missão dos médiuns. E onde você tiver, como cada um aqui escolhe a sua caminhada, meus filhos, vocês podem ter certeza, viu, meus filhos, que esse é caminho para qualquer um, viu, meus filhos? Sabe as forças de Pai João? Sabe, Pai João? Sabe só chegar, sabe seu axé, sabe as forças da sua falange, todo esse trabalho de luz que Pai João traz pros fios. Saravá, Pai João, saravá suas forças, Pai João. Adorei as almas. Firma bando, via. Pombinho de zambi, pombinho de Obatalá, pombinho de Saravá, Pai João. Saravá suas forças, Pai João. pombinho de Obatalá. Saravá sua chegada. Vai meu pombo branco na senzala de Aruanda, vai buscar paixão Saravá, Pai João. para trabalhar. Adorei as Saravá suas almas. forças, nego. Abençoe esse Pai grande que alumia nós tudo, não é, Pai João? Abençoe todos os filhos de fé, abençoe todo esse trabalho, abençoe Pai João. Salve, Pai João. Esse cachorro, esse Pedro, vem agradecer mais uma vez essa presença que é concedida pelo alto. Agradecer a todos esses Pedro, né? Esses bons irmãos que tá tudo aqui. Saravá, Pai João. Esse Pedro não vem sozinho, né? Esse Pedro sempre tá bem É, Pai João. acompanhado com muito amor. Eu gostaria que todos vocês fechassem os olhos nesse momento. Que cada um dos vocês feche os seus olhos. Se não pode, tá bom também. Saravá, o Mas abre filmador. coração, que esse preto vai mandar energia de muito amor. E vai pedir pra cada um que tá aqui que leve, que chegue, que abrace, que conforte cada um. Filmador da cabeça do coração, não é, Pai João? Isso. Que assim seja agora. Esse trabalho é muito bonito. E Pedro só veio fazer um pedido de novo, né? Esse Pedro vem e acompanhou vários fios fez, né? Que o Pedro pediu. Esse Pedro agradece e pede que continue. Porque esse trabalho, como o pai Pedro falou aqui, essa mediunidade, não importa se é um bandista, se é cantor, não importa. Não importa. O importa é Deus no coração. E a mediunidade é essa ponte que esse Pedro falou. Essa ponte, e ela só vai surgir quando vocês deixar florescer a sensibilidade. Porque a sensibilidade é a porta para descobrir as emoções que vocês não conhecem. Vocês não conhecem as verdadeiras emoções. Vocês não sabem a palavra verdadeira do amor. Vocês não sabem a verdadeira palavra da saudade. E várias outras emoções, né? Esse peito aqui ainda falta muito. Tem que estudar mais de 412 emoções e para mais, para você descobrir mais ou menos uma pessoa, o que ela sente, o que ela é. Tendo essas 412 dentro de si, você já pode até falar que não tem coragem de agredir o irmão.
Porque você vai verdadeiramente trazer o reflexo do seu irmão pra você. Não vai ter mais de colagem. Esse preto dá um exemplo pequenininho, quando você quer bater no seu irmão, quer brigar. Porque você não sabe o que ele sente. O que você sente é mais importante do que o seu irmão. Por isso você briga. Por isso que você bate. Se você aprender essa noção de refletidor do seu irmão, se colocar no lugar dele, já tá resolvido um pequenininho do problema. Então eu queria que vocês, meus filhos, pensassem nisso que esse Pedro tá falando, né? Para de pensar, a mediunidade, ela só vai chegar com... Ela vem de todas as maneiras. Não pensa que é só no amor, porque se você tá vibrando na tristeza, você vai ser o médium da tristeza. Um médium, né? Daqueles irmãos que também tá sentindo a mesma que você tá sentindo. O seu sentimento, a sua vibração. Por isso que esse preto, quando pediu, muitos não entendeu. Quando o preto pediu para que vocês dentro do casuar, em 7 dias, levassem uma florzinha, trocasse todo o ambiente, toda a harmonia, Preto não tava falando apenas para fazer harmonização na casa. Era para vocês sentir todo o trabalho que seria acontecer. Era resgate dos irmãozinhos que tá dentro da casa, que eu vejo vocês chorar. Ai, porque minha casa tá pesada, pai. Ai, pai, porque minha casa tá muito... Tem isso, tem aquilo. Vocês esqueceram que esse irmãozinho que vocês pôs pra dentro foi você que levou? Esqueceu? Que dono da sua casa é você? Por isso que esse Preto, quando pediu, não era pra fazer só harmonizador. Era pra vocês sentir, pra vocês aprender o que isso transforma ao redor de vocês. É como pegar uma flor mousse e colocar água. Mas coloca água de amor, água com sentimento. E espera pra você ver o resultado. Coloca a água lá, xingando a plantinha, pra você ver outro resultado. Isso que o pai tá pedindo. Pra vocês, filho, prestar atenção no que vocês fazem. Pra vocês refletir, não ser um fantoche, né? Já passou o tempo de ser fantoche. Nós tá pedindo para que vocês cresçam, para que vocês amadureçam. Sabe por que Pedro tá falando? Pedro tá falando porque quando veio, falou assim: Pedro, vai lá junto com esse espeto, desce lá na terra. Nós vai dar uma salinha de criança para vocês cuidar. Uma salinha de criança, pai. É uma salinha de criança. Um bate no outro, outro xinga o outro, e assim vocês vão ter que educar essas crianças. Porque essas crianças escondem tudo dentro do sentimento, tudo as verdades que eles não são, e eles só são quando tá escondido no banheiro, né? Ou no dentro do quarto sozinho, aí começa a pensar maldade. Então, vai lá cuidar dessas crianças, faz essas crianças entender, a mudar. Então, se vocês pensam, né, que a gente tá aí do ladinho, a gente tá vendo, nós tá vendo tudo, se vocês pra nós é criança. Criança que faz cada coisinha, mas a gente tem que ficar olhando e ter paciência com muito amor. É igual vocês têm com seus filhos. Seus filhos apontam, faz bagunça, o que vocês fazem? Eles vão lá e faz de novo. E faz de novo. E faz de novo. E vocês, por amor, vocês não vai lá e ficam educando. É a mesma coisa com a gente, né? Vocês não esqueceu, vocês só esqueceu de como você fala. Esqueceu o corpo pra vocês, né? E vocês já pensam que já são dono do próprio nariz. Vocês não, né? Esse Pedro acha engraçado. Mas acha muito engraçado. Mas ó, esse é o refletidor que o pai vai pedir. Esse é o refletidor que o pai vai pedir pra essa semana. Saravá, paizão. Né? Que vocês acordem e lembrem assim. Eu acordei. Se você acordar bem, filho, presta atenção. Ah, esse que dia lindo. Aí você vê o cara, para de picar. Vamos aproveitar a vida. Olha que vida linda, que vida maravilhosa. Vamos cantar. Olha os passarinhos. E quando você escolhe de mau humor? Não enche meu saco, não. Vai pra lá, mas o dia tá lindo pra você, pra mim não tá.
Então o problema é dos outros? O problema é seu, né? Então esse é o recado que a Espeto deixa pra vocês. Saravá, Pai João, saravá sua força. Saravá, Pai João, saravá sua luz, saravá sua fé. Saravá, Pai João. Que essa luz, né, possa abastecer toda essa criançada. Que essas criançadas comecem a enxergar, né, que o obsessor é irmão. Que o obsessor que traz é vocês. Que eles também estão carentes de amor e de carinho. Então eu quero que vocês pensem, né, no auto-obsessão. Como é mesmo? Auto-obsessão. Auto-obsessão. E também os irmãos que o Jesus traz pra vocês, né? Mas não se esqueça nunca. Ai, tira ele de mim. Ai, esse não chega. Aí já faltou auto de caridade e amor. Porque eles são irmãos. Verdade, Pai João. Se os filhos soubessem, não é, Pai João? Se os filhos soubessem, né, Pai João? São irmãos. Você não é um pai que morreu, né? Muitas vezes eu vejo ele estar lá, mas você está brigando. Ele foi um pai na outra vida, né? E você está, sai daqui. Não, eu não sei, né? Você Pedro tá risado. Pai João, tem muitas coisas para os filhos aprender, Pai João. A cachola tá dura, não é, Pai João? Mas é assim que começa a abrir os olhos, né? Pai João. Esse pai vai estressar, né? Fazer o subidor não, né? Pai vai ficar aqui do lado, aqui, que o menino não tá ainda, como você diz, pai, correspondendo direito. Mas... Saravá suas forças, Pai João. O aparelho está se preparando. Licença, e que Deus, nosso Pai, Mestre Oxalá, nosso Pai Ogum, nossa Mãe Emanjá, Nossa Senhora Oxum, nossa Mãe Ansã, nosso Pai Xangô, nosso Pai Oxóssi, e todas as entidades de luz possam estar acompanhando cada um de vocês. Que vocês possam abrir o coração, que vocês possam amadurecer, crescer, né? Cresce o coração. Esse é o Saravá, Pai João, saravá sua luz. Saravá, Pai João, sua bênção, seu trabalho. Saravá sua subida. Salve, Pai João. Adorei as almas. Adorei as armas. As forças de Pai João. Os velhos vão embora, vão pra sua cidade, lá na Jurema. A benção os seus filhos ficam, levam com saudade. Eles vão orar, mas eles vão orar, mas eles vão orar. Adorei as almas. Adorei as armas. Pai João subiu com sua luz, deixou seu perfume e deixa também no nosso coração as palavras de ensinador importantes para nós fazer o refletidor, não é, meus filhos? Pai João falou dos sentimentos. Meus filhos, nós temos tudo que a melhorar a forma como nós olha, como nós convive dentro deste mundo, com tudo que está dentro dele. Como o pai aqui falou que acha engraçado nós dizer se acredita em Deus, né, meus filhos? O pai acha isso muito engraçado mesmo, meus filhos. Olhando para o mundo de Deus, meus filhos, nós se a pergunta se Deus existe. Mas Pai João, do sentimento que nós tudo precisa ter, pedir para os filhos, usar da compaixão, meus filhos. Porque aquele que te agride, aquele que te ofende, aquele que é um instrumento, muitas vezes, da sua aprovação, meus filhos, tudo passa pela justiça de Deus. Então, o que Pai João está pedindo para a fiarada é que nós olhem um para o outro com o sentimento da compaixão, meus filhos. Nós ter compaixão quando nós olhar um para o outro e ver os defeitos e se sentir ofendido
meus filhos, agredidos, com o sentimento da compaixão de um para com o outro, meus filhos, nós vai poder melhor atender os apelos de Deus. E nesse caminho de justiça que Ele coloca para cada um de nós, no encontro, no desencontro, meus filhos, nós vai fazendo o reparador necessário, mas é sempre começando a partir de nós. É isso que Pai João estava explicando para nós, meus filhos. Então, essa florzinha que Pai João está pedindo para colocar, meus filhos, na sua casa, é na casa do seu coração. É o sentimento, meus filhos, é o sentimento do bem, é o sentimento da paz. E a compaixão, meus filhos, é o sentimento que vai acender todos os outros. Viu, meus filhos? O perfume dessa flor é o sentimento da compaixão que nós temos que ter de um pouco ao outro. Porque errar nós erra, as falhas nós temos, perfeito nós não é, meus filhos? Então, nós somos como as flores ainda com espinho. Então, nós vai se espetar, não é, meus filhos? E se nós não tivermos esse sentimento de compaixão, para ir um tolerando, para ter paciência, para ter indulgência, meus filhos, nós vai se agredir dando esse curso, que seria o reparador, nós vai fazer o separador, as divisão, né, meus filhos? Nós vai buscar outros sentimentos da revolta, né, meus filhos? Então, meus filhos, nego pede para cada um dos filhos a lembrar desse apelo que fez Pai João, que é porta-voz da vontade dos guias espirituais que aqui se encontra, Caboclo da Sete Encruzilhada, e toda essa falange de espírito que está aqui com nós hoje, meus filhos, que nós tratamos de um assunto tão importante, né, meus filhos? Que é a mediunidade, que ela possa se instalar, meus filhos, no coração de cada um de nós, como ela surgiu. E o ensinador, no aprendedor da lição de hoje, né, meus filhos? A compreender o esforço e o trabalho de nosso Senhor Jesus Cristo. E sempre que nós pensar na mediunidade, meus filhos, vamos pensar que é uma responsabilidade, assim como a recebeu os discípulos, os apóstolos. Então, os discípulos, os apóstolos de hoje, meus filhos, lembrem da responsabilidade, da importância do sagrado sempre, nesse momento de cada um, do seu Pentecoste, da sua mediunidade, da sua missão. Viu, meus filhos? Fiarada, o pai vai fazer o benzedor, aqui firmador das florzinhas, e se os filhos tiver perguntador, pode perguntar. Hoje, meus filhos, vocês podem perguntar à vontade, que se o Caboclo da Sete Encruzilhada tá aqui, né, meus filhos? Aí nego passa as perguntas para ele, né, viado? Enquanto o nego vai fazendo aqui o firmador. Esse, meus filhos, no caso lá de cada um dos seis, essa negaiada toda tá trabalhando, meus filhos. Essas negas, velha, tá cuidando dos seis, esses negros velhos, meus filhos, com muito amor, com muito carinho. Vamos fazer esse abridor de coração, meus filhos. Pai Oxalá abençoa os filhos, Pai Oxalá. Abençoa, Pai Oxalá. Epa, babá. Dá suas forças, mãe Iemanjá. O doce abre, Iemanjá. Seu amor, mamãe Oxum. Aiê, Oxum. Sua força, mamãe Anjã. Epa, rei, Anjã. Traz, Pai Oxóssi. Traz a coragem para esses filhos buscar. Eles sejam um caçador, não perca a esperança. O quero, Oxóssi. Saravá, Pai Xangô, a sua justiça no coração de cada filho,
Caô Cabecele Xangô. Patacori Ogum, que os filhos tenham a coragem de se enfrentar a dor que precisa consigo mesmo. Saravá Pai Ogum Oguinhê. Patacori Ogum. Saravá meus filhos. A bênção e a proteção no casual de vocês, meus filhos. Isso tudo tá preparado, viu, fiazinha? Tem perguntador, fia? O nego vai aproveitar para fazer o bebedor do peito que nego agradece, viu, fia? Saravá, meus filhos. Saravá o pito, fia. Picar pelo pito, fia. Pode fazer a pergunta, viu, fia? A pergunta do... Saravá, fiozinho. A sua bênção, Pai Joaquim. A benção, fia. O senhor poderia explicar um pouco mais sobre os espíritos que reencarnam com autismo e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? O nego pode falar um pouquinho assim a respeito, viu, fia? O autismo, né, meu filho? O autismo, meus filhos, não é uma coisa só e nem tão simples assim. Porque o autismo, meus filhos, é uma limitação no corpo, mas não do espírito. Muito pelo contrário. Porque, meus filhos, o espírito precisa, muitas vezes, das limitações no corpo para não se perder incapacidades, potenciar, como diz Pai José, que está aqui com a negaiada. Então, o autismo, meus filhos, é um estreitador, um limitador o pai vai usar aqui fazer um associador, para vocês entenderem isso. Porque, meus filhos, o pai sabe que são muitas as famílias e hoje, meus filhos, ainda para os médicos explicar o autismo é difícil. O psicólogo, não é, meus filhos? Assim vai, via. E tem que fazer esse assim, via, psicólogo. Esse psicólogo. Esse é para ser logo, fia. É, via, para resolver logo. Mas o problema, meus filhos, é que autismo, ele vem com essa limitação que pro nego é igual uma torneirinha. Dependendo do espírito e de como ele vai reagir dentro dessa limitação, essa torneirinha pode ficar fechada e ele vai ficar muito limitado. Mas dependendo do seu esforço e da ajuda que ele precisa receber, na compreensão da família, daqueles que está junto com ele, principalmente o seio da família, porque ainda tem muita incompreensão, preconceito, essas coisas tudo, né, meus filhos?
ele mesmo pode abrir essa torneirinha. E se ele conseguir abrir essa torneirinha e ele conseguir dar vazão para aquele potencial dele, que ele não conseguiu a disciplinar, ele não conseguiu doutrinar no passado, se ele conseguir agora, essa torneirinha se abre e esse potencial dele é canalizado. Então, o artista, autista, né, filha? Esse traz, a primeira coisa que nós temos que entender é que ele traz um potencial muito grande, mas precisa aprender a se disciplinar, que é essa torneirinha que o negócio está falando. Igual uma represa, né, meus filhos? Esse rio grande assim, não é, meus filhos? Ele está ali em potencial grande, está represado, né, meus filhos? Essa represa grande. Está ali, potenciar. Quando nós conseguimos canalizar aqui direitinho, para que toda aquela água, ela movimente aquelas coisas todas que faz a eletricidade, né, meus filhos? Depois não vai iluminar a cidade, a iluminar o mundo. O potencial do artista tem que se canalizar aquilo que pode para iluminar. Vocês entendem, meus filhos? Não é em proveito próprio. Isso que os pais têm que entender. Então, para que esses espíritos, os artistas, meus filhos, possa direcionar o seu potencial longe do egoísmo, longe do orgulho, que eles possam ser essas represas para iluminar o mundo. E para conseguir fazer isso é só o evangelizador. Então, meus filhos, se você convive com um fio que está limitado, mas lembra que ele tem um potencial muito grande, mas não esquece que esse potencial tem que ser direcionado para iluminar, meus filhos. Se fechar em si mesmo, dentro de egoísmo e orgulho, é uma limitação, onde essa torneirinha vai ficar fechada pela necessidade do aprendizado. Viu, meus filhos? Tem mais pergunta, filha? Tem um pedido do Douglas. Saravá, fiozinho. Por favor, poderia me abençoar, minha casa, minha família e meu trabalho? Filha, o Pai está abençoando, meus filhos. O Pai está abençoando todos vocês, uma rogativa do coração desse negro, que o coração de vocês se abra. As bênçãos verdadeiras, meus filhos, vêm do alto. Esse Pai está pedindo pelas bênçãos, meus filhos, mas é o coração de vocês que tem que abrir para que essas bênçãos elas entrem, meus filhos. Pai está pedindo luz, Pai está pedindo socorro, Pai está pedindo ajuda. Filharada, abre as portas do coração, para que essa bênção toda ela possa passar, meus filhos. Então, filho, Pai aqui muito está pedindo. Agora, filho, abre as portas do seu coração. Você estuda essa fiarada toda. Viu, filho? A pergunta é da Chieko Yamaguchi. Saravá, filha. Pai Joaquim, sua bênção. A bênção, minha filha. Tenho 10 irmãos e um sítio de herança para todos. Sabemos que nossa cunhada que mora lá faz muitos trabalhos de magia negra. Meu pai chegou a ver. Ela quer ficar com tudo. O irmão já faleceu. Depois que comecei a vir aqui e me dedicar,
Após mais de 10 anos, os caminhos estão começando a abrir. Pai Joaquim, como devo agir para o sítio ser vendido e nos livrarmos de tudo que ela nos faz? Não agredimos nem com palavras, mas queremos o que é nosso por direito. Fia. Obrigado, Fia. Fia, nós precisamos compreender duas coisas, viu? Quando nós fala de direitos, meus filhos, é uma palavra de difícil compreensão. Por quê, fiarada? Se você tiver que discutir o direito deste ou daquele, você tem que estudar o caso, não é, meus filhos? Nós não tem o advogado para discernir no direito que eles têm, no direito que o outro não tem. Ele precisa estudar o caso. E o nosso problema é que os casos passados, os casos de vidas passadas, nós não lembramos. Como é que nós vamos estudar o caso para dizer se nós tem direito ou não tem direito? Por isso, meus filhos, o advogado que vai dar para nós o melhor e mais certo direito chama Deus. Esse, meus filhos, é o único advogado que pode analisar o nosso caso. Então, fiazinha, que o pai diz para vocês, vamos fazer tudo que está ao nosso alcance, em buscando os nossos direitos, mesmo na limitação do nosso conhecimento passado. Buscar os nossos direitos. Mas, quando aquilo que nós julga que é direito nosso não vier, entenda que esse advogado maior e conhecedor do nosso caso de melhor forma que nós mesmos, esse nós tem que aceitar. Nós tem que tomar cuidado para que em meio, não é, fiazinha, este processo, não é, via? Este processo todo, nós não se perca na nossa revolta, não se perca, fiazinha, em orgulho, egoísmo. Então, fia, por isso que o nego diz que toda casa é de Deus, mas nós tem que lutar, desde que nós não perca a consciência e responsabilidade nessa compreensão de que o advogado maior está no ar. Viu, fiadinha? Saiba interpretar o que esse juiz está decidindo. Viu, filha? É um comentário do Robson Acarroche. Saravá, viu? Sua bênção, pai. A bênção, filha. Como é difícil nos colocarmos no lugar do outro antes de falarmos ou agirmos. Como é difícil filha, sermos um exemplo, mesmo que pequeno, para as pessoas que amamos. Filha, quanto mais próximo tiver de nós, mais difícil é
nós aceitar, fia. Uma pessoa distante que nós mais conhece ou lembra, não é, fia? E ofende, é um espinhozinho, não é, fia? Mas quando é alguém mais próximo, que nós tem mais carinho, mais afeição, o ferimento é maior e às vezes a ferida tarda a cicatrizar, não é, fia? Quanto mais próximo nós está, maior é o ferimento, viu, fia? Por isso, nós temos que entregar o nosso coração nas dificuldades que nós enfrenta, pedindo pela força e o respaldo do alto nesses momentos difíceis, pedindo pela cura das nossas feridas, para que elas cicatrizem no perdão, para que elas não voltem em forma de revolta, não é? Porque aí o ferimento abre de novo. Então, meus filhos, o Pai sabe que é difícil, o caminho do perdão é difícil, meus filhos, mas vamos lembrar que neste mundo, este Pai grande preza pela justiça. Não é, meus filhos? Fiarada, o nego aqui com vocês queria permanecer muito mais tempo, fiarada. Como esse nego gostaria de ficar prosseando com vocês aqui o tempo fosse necessário. Mas a sinete do céu tocou, o nego vai responder mais um perguntador, viu, meu filho? Pede desculpa, mas cada perguntinha, nem só essas que tá aí no anotador de vocês, mas essas que tá aí borbulhando no coração de vocês, no mental de vocês, os guias que os acompanham, tá ouvindo e tá ajudando, viu, meu filho? A pergunta é da Ana. Saravá. Bom dia, saravá, meu pai. Saravá, minha filhazinha. O que tem a ver a crise de ansiedade com mediunidade? Sinto muitas energias. É, fia. A pergunta da fia é muito importante, viu, fia? Porque, fiazinha, o problema da ansiedade na mediunidade é que os médios quase sempre tarda em aceitar a proposta da mediunidade. Então forma uma ansiedade muito grande pelo que o tempo que nós perdeu, não é? Então agora nós quer para ontem. Na verdade, era para ter feito ontem, não é, viazinha? Mas é hoje. Então, a ansiedade dentro do nosso coração, o nego costuma dizer para os filhos que está ansioso para trabalhar com guia, para fazer o seu trabalho. Lembre que o foco, que a direção que ele está olhando está errada. Viu, Via? Nós, quando se conscientiza do médico que nós é, das responsabilidades que nós tem, nós olha muito para frente, igual uma pessoa que descobre que tem que fazer uma viagem. No dia seguinte ela já quer estar lá, esquecendo que tem um caminhador para chegar até lá. Então ela fica ansiosa por chegar e não se prepara para o caminhador. Então, fia, antes se preocupe no seu preparador. Se preocupe com karma, viu, fia? Com karma, com paciência. Antes, preparando seu coração. Prepara seu coração, porque, fia, o caminho mediúnico, diferente do que os filhos costumam interpretar, é já lá no trabalho com o guia. Mas não é aí que começa não, viu, fia? É dentro de casa,
é fora de casa, é com tudo que está acontecendo com você, porque o seu guia já está com você, preparando o seu coração antes de você enfrentar a missão. É igual nós aprendemos na lição hoje. Nosso Senhor Jesus Cristo ajudou cada um a vencer os seus bloqueios, sua harta obsessão, não é, Via? Se harmonizar consigo mesmo, ter confiança, abrir dor de coração para depois colocar cada um na sua missão. Assim é com você, assim é com qualquer um, viu, Via? É nisso que nós temos que pensar, viu, Via? Essas palavras finais é do seu caboclo da Sete Encruzilhadas, que está aqui com essa negaiada toda, ajudando nós a compreender a mediunidade santa que é. Viu, Viazinha? Seu mentor espiritual está com você e o seu primeiro trabalho é com você mesmo. Viu, Fia? Pai pede a desculpa. Agora, há tantas perguntas que os filhos ainda querem fazer, mas que cada um possa abrir seu coração, seu mentor, o seu mentor espiritual, o seu guia, que está só esperando uma brechinha para poder inspirar, intuir, ajudar. Viu, meu filho? Que Pai Oxalá abençoe essa corrente de fé, esse trabalho todo, trazendo muita luz, muita paz no coração de cada um dos filhos. Saravá, filharada. Nego aqui pede permissão para fazer o levantador. Saravá, filharada. Fia, nego vai pedir um pontinho de firmeza, o caboclo da Sete Encruzilhadas, viu, fia? Saravá, o caboclo da Sete Encruzilhadas. Nego vai fazer a subida. Estou pedindo sua licença, esse respaldo por sobre todos esses filhos. Saravá, Pai Oxalá. Do céu bateu, Oxalá já diz que é hora. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora. Eu vou ficar com Deus e Nossa Senhora. Eu vou ficar com Deus e Nossa Senhora. Adorei as almas. Adorei as almas, salve nossos pretos velhos, salve a força dessa corrente maravilhosa, salve essa corrente de fé que está participando aqui conosco, salve o seu caboclo das Sete Encruzilhadas, salve sua força, salve seu respaldo, salve sua luz, salve todo o seu trabalho. Ok, caboclo. Eles são três caboclos, caboclos do Jacutá. Eles giram noite e dia para os filhos de Oxalá. 7 com mais 7, 21. Saudamos os 3 setes, todos 3 de 1 a 1. Caboclo, 7 montanhas, dia até a noite chegar. Seu irmão, 7 lagoas, até o dia clarear. E ao romper da aurora, pela alta madrugada, tira o caboclo das 7 encruzilhadas. E ao romper da aurora, pela alta madrugada, tira o caboclo das 7 encruzilhadas. Ok, caboclo. Ok, caboclo. Nós agradecemos a Deus, nosso Pai maravilhoso, a Jesus, nosso Mestre, a Jesus, nosso guia, nosso melhor amigo, toda essa luz, a todos os guias, seus falangeiros, seus ceareiros, os benfeitores todos. Agradecemos a esse coração maravilhoso que nos abraça a todos fraternalmente, nossa querida Mãe Maria Santíssima, e pedimos licença a todos esses guias maravilhosos, pedindo a bênção por sobre cada filho,
seus corações estejam envoltos agora em muita luz, muita paz, para encerrarmos esse nosso momento juntos, com muita fé, com muito amor, com muito axé. Fraternalmente, nosso saravá, de todo o nosso coração para todos vocês. Pedimos licença então, para encerrarmos esse humilde trabalho. Saravá a todos.